Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de março de 2025, segunda-feira, e agora que eu comecei o episódio da maneira que eu sempre começo, né, dando uma olhada aqui, primeiro, eu nunca me lembro exatamente que dia é hoje, data, eu sou péssimo com o calendário, mas por sorte o aplicativo que grava o radinho, a primeira coisa que ele faz é me mostrar no nome do arquivo a data em que ele está sendo gravado, e é por isso que eu sei, senão eu não saberia. Mas tem uma questão muito interessante aqui, porque 31 de março, se a minha memória não me falha, entre 31 de março e 1º de abril, se eu não me engano, né? Há quantos anos mesmo? Ah, Foi o golpe militar que deu início a décadas de opressão, tortura, não é? E o que é mais interessante é que, puxa, eu li o jornal hoje de manhã, abri lá o Estadão, li tudo, dei uma olhada aqui, dei uma olhada acolá, e não vi nenhuma menção ao golpe militar de 1964. Como não? Eles vão deixar para amanhã, que é 1º de abril? Aliás, como é que se leva a sério um golpe militar, uma ditadura que começa no 1º de abril? Pois bem, como diria aquela canção do Chico Buarque, esse silêncio todo me atordoa, mas atordoado permaneço atento. Não é? E acho que aí está aí um bom tema, um bom eixo, um fio condutor aqui, por esse episódio de hoje, é a ausência, o nada. Eu já vou chegar mais ou menos onde eu quero chegar, mas eu não estava imaginando falar sobre isso no episódio de hoje, mas quando eu li aqui a data no aplicativo, eu falei, cara, hoje não é aniversário aniversário, né, eu nem sei o que, é a data por que eu não vi nada em lugar nenhum? Né, justamente no momento em que a gente está colocando ali no banco dos réus um bando de milico golpista, né, bom, não sei, vai ver que eu não procurei direito, mas isso deveria estar sendo discutido de uma maneira mais transparente. Mas eu tinha outras mais coisas para comentar, mas acho que eu consigo encaixar aqui devagarinho. Vamos por partes, acho que eu quase adio a gravação desse episódio por conta da obra aqui ao lado. E obras aqui ao lado, acho que essa expressão se aplica provavelmente para essa cidade inteira, provavelmente para a sua cidade, não sei onde você mora, porque a especulação imobiliária está virando as cidades do avesso, não é mesmo? E eu consigo conectar isso. Aliás, falando em ditadura militar, em frente de casa aqui tem um imóvel que acho que era tombado, eu não sei detalhes, mas que era um centro do DOPS, se eu não me engano, e que foi um centro de tortura. Ok? Então estava o imóvel meio quietinho, é um casarão e tal, mas agora vão construir no terreno, eles vão manter acho que a construção do jeito que ela está, estão restaurando, e vão fazer um prédio de não sei quantos andares, apartamentos de 200, 300 metros quadrados, 4 vagas na garagem, em cima de um centro de tortura. Eu sei, ou eles vão, né, sei lá, vai ver que eles vão conseguir compradores ateus que não se preocupam com superstições, né, com, sei lá, karmas, encostos, né, ou então eles vão vender simplesmente para bolsonaristas que devem achar aquilo tudo muito bonito. Eu não consigo entender qual é a graça de você morar num lugar que foi um centro de tortura. Mas, ok, mas abrindo aqui uma outra vertente, mas mais ou menos na mesma linha também de especulação, um grande amigo que está morando fora me mandou uma reportagem sobre Barcelona. Não sei se você conhece Barcelona, provavelmente sim, porque 15 milhões de pessoas visitam Barcelona todo ano. 15 milhões, é surreal, é um número inimaginável, quer dizer, nem se compara provavelmente a Paris, não sei, nem quero imaginar. Mas Barcelona é praticamente hoje sei lá, um símbolo do que está acontecendo em várias outras capitais europeias. Eles começam a reportagem falando sobre um edifício magnífico, né, da época áurea de Barcelona, em que moravam muitas pessoas felizes e contentes e tal, mas aí por uma brecha na legislação, né, investidores, que eu adoro investidores, puxa vida, alguém tem que escrever um livro sobre o impacto dos investidores no fim do mundo, né, investidores
compraram, botaram todo mundo para fora para transformar aquilo em aluguéis rápidos, né? Provavelmente Airbnb. Estou certamente de olho nessa questão do turismo massivo, né? Mas o que acontece e aí eu estou colocando essa história logo no começo, porque todo mundo que gosta, o Airbnb é super legal, adoro Airbnb, é muito mais em conta do que hotel, eu moro numa casa de verdade e tal, mas da próxima vez pense que aquela era uma casa de verdade, que alguém morava ali, talvez tenha sido expulso para morar onde? Em lugar nenhum. Né? Então, o que está acontecendo em muitos lugares do mundo, provavelmente aqui em São Paulo, não sei qual é a dinâmica que isso oferece, mas é que a especulação desses investidores está expulsando as pessoas de onde elas costumavam morar. Né? E aí, de repente, lugares que eram residenciais começam a se gentrificar. Gentrificar significa que elas começam a ficar caras demais, né, para os habitantes originais. Né? E é isso, conversando agora no café da manhã com a minha mulher, o que é louco isso, é que isso acontece em São Paulo também. De repente, os especuladores imobiliários querem vender para todo mundo a ideia de que, veja, venha para a Vila Madalena, esse bairro intelectual, boêmio, diferenciado, com toda uma atmosfera bastante singular, venha morar aqui. Só que quando você vai morar lá como não é mais a Vila Madalena de antes, porque destruíram tudo, o charme foi embora e o que você tem é uma sucessão de prédios de alto padrão e lojas genéricas, porque aquela coisa singular simplesmente evaporou. Né? Hoje, quando eu passo ali por Pinheiros, pela Vila Madalena, está irreconhecível. Né? Aquilo que parecia uma cidadezinha do interior dentro de São Paulo, né? Que você podia caminhar a pé, com um monte de negócios muito originais, está obviamente desaparecendo. Desaparecendo por causa desses caras que onde pisam não cresce grama, como dizia um velho amigo meu. Não é? Mas então, Barcelona está passando por um processo parecido. Os aluguéis e o preço dos imóveis dispararam muito acima da inflação. A população civil, ali, a população residente, não sabe o que fazer. Né? Aí a cidade começa a se esvaziar. Isso está acontecendo em toda parte, em Praga, em Veneza, em Florença. Né? Essa pressão dos negócios do turismo de massa acaba sugando a alma da cidade, acaba expulsando dali a quem justamente, né, construiu tudo aquilo. Então fica aqui, eu vou dar um link aqui para vocês lerem um pouco a respeito. É uma questão muito complicada, muito sofrimento, os governos estão tentando reverter as legislações, vendo o que fazem, mas tudo isso porque é mais cômodo, né, para o turista. Então você que está pensando só em você ou só no seu bolso, achando que isso está no vácuo, não, realmente isso está no vácuo, que é um rombo deixado, né, justamente pela saída das pessoas. Então você está ali, você tem que pensar no que não está, você tem que pensar na ausência, você tem que pensar no que não existe mais, né, o que não é um exercício muito simples, né, mas o ser humano aparentemente é perfeitamente capaz de pensar no zero. Aliás, tem uma questão muito interessante do zero aqui, porque o que eu estava ouvindo? Eu estava ouvindo, eu acho que era um podcast sobre o zero. O zero, né? Não o filho do Bolsonaro, 01, 02, 03, não, tudo zero à esquerda, na verdade. Não, mas o zero. Né? Não só o algarismo zero, aquela bolotinha, né? Mas a própria noção de zero. Mas super interessante o episódio. Acabou o episódio. Eu resolvi me aprofundar um pouco mais, porque alguns temas foram mencionados ali de passagem, e eu resolvi conversar com o ChatGPT e pronto, dali surgiu uma conversa simplesmente deliciosa. Eu fiquei em êxtase, eu estava completamente fora de mim aqui pelas coisas que vieram à tona, e eu vou tentar compartilhar isso com vocês. O que acontece é, durante muito tempo, o Ocidente não tinha a noção de um número para o zero. Não tinha. Você pega lá, se você já aprendeu algarismos romanos, não tem zero, tem x, v, i, c, m, mas não tem zero nenhum, não é? Mas isso era no mundo que a gente chamaria de ocidental. Se você voltar, por exemplo, sei lá, algumas centenas de anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, se for para Babilônia, qualquer coisa parecida, né, você tem lá.
Plim, plim. O radinho retorna após um breve intervalo que, graças à magia da edição, simplesmente desapareceu. Neste vácuo, neste zero que você jamais perceberia se eu não avisasse, o que aconteceu é que surgiu um ruído daqueles simplesmente insuportáveis que eu tive que esperar passar. Mas voltemos aqui, espero não ter perdido o fio da meada. Eu acho que a gente estava falando da Babilônia, mais ou menos algumas centenas de anos antes de Cristo, 500, 600, 700 anos. O que acontece, a Babilônia tinha um sistema numérico um pouco diferente do nosso. O sistema nosso é decimal, certo? 10, 100, 1000. O sistema na Babilônia era de base 60. Porque diabos, né? Era, mas veja bem, até que não é uma coisa tão anacrônica e estranha assim, porque se eu perguntar que horas são, e eu disser que são 9h30, você vai falar que são 9h30, porque, né, a hora tem 60 minutos. Por que a hora tem 60 minutos? É uma herança da Babilônia. Por que quando você mede graus, você mede também num sistema de base 60? Né? Você deu uma guinada de 360 graus, como diria acho que a loira do Tchan. Não é? 360 graus significa uma volta completa. Por que 360, 60? Tem lá a sua utilidade. Vamos imaginar que, por exemplo, a hora se fizesse um sistema em que o dia tem 100 horas, cada hora tem 100 minutos ou 10 minutos, que seja. Como é que você divide isso por 3? Se você divide uma hora por 3, são 20 minutos. Se a hora fosse, sei lá, 100, se divide por 3, dá 33, 33, 33, 60. Parece um número arbitrário, mas 60 você divide por 2, dá 30, divide por 3, dá 20, divide por 4, dá 15, divide por 5, dá 12, divide por 6, dá 10, divide por 10, dá 6. Então, os babilônios até que não eram burros, não, né? Pelo contrário. A gente falou, aliás, acho que na sexta-feira, sobre o quanto eu estava emocionado aqui com histórias de vida justamente dos babilônios, dos assírios, dos sumérios que tinham chegado até aqui por conta de um sistema de escrita que era o sistema cuneiforme. Então, a gente não herdou o sistema cuneiforme de escrita, a gente vai falar mais tarde aqui de um outro texto desses, mas a gente herdou meio que por tabela esse sistema numérico dos babilônios. Pois bem, os babilônios também não tinham o zero propriamente dito, mas eles tinham, há uns 500, 600 anos, inventado uma coisa muito interessante, que é a seguinte: vamos imaginar que você coloque o número 5, é 5. Agora, 51 é 5 mais um 1. Agora, se você tira um 1, fica 50, mas você tem que colocar ali algum tipo de símbolo para mostrar que você está falando de 5 dezenas, ou de 5 centenas, ou de 5 milhares. Né? Essa marcação que a gente tem hoje para indicar, né, essa escala é o zero. Mas os babilônios, antes de inventar o zero, eles já tinham inventado ali uma marquinha para dizer, olha, isso daqui são dezenas. Isso daqui são 3 dezenas, isso daqui são 3 centenas. Então, eles inventaram ali um símbolozinho cuneiforme para marcar a posição, né, para dizer que isso aqui é centena, dezena ou qualquer outro múltiplo desses. O zero, propriamente dito, vai ser inventado na Índia, mais ou menos 500 anos depois de Cristo, ou seja, 1000 e tantos anos depois dos babilônios, a Índia inventa o zero. Né? O zero ele aparece um pouquinho antes dele ganhar, na verdade, o seu desenhinho, o seu símbolo. Né? O zero ele surge como ideia, né? E aí depois ele vai ser incorporado na matemática indiana. Como é que você usa o zero para fazer conta? 0 vezes 0 dá quanto? 0 mais 3 dá quanto? Né? Então, mais ou menos 1000 anos depois dos babilônios terem imaginado uma maneira de você marcar a diferença entre dezena, centena, etc. e tal, né? Os indianos vêm com a noção de zero. Ok, né? E como é que da Índia você vai chegar no zero que você usa, sei lá, né, hoje no seu dia a dia? A história é um pouco tortuosa e a gente vai falar de um personagem chamado Fibonacci, Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa nasceu e cresceu e viveu no norte da África. Tá? E ali ele entrou em contato com uma coisa que ele achou simplesmente genial, que era um sistema que misturava os algarismos árabes,
os algarismos árabes. Os árabes, ao invés de usar aquele sistema de letras maluco dos romanos, eles usavam algarismos, e naquele momento os árabes já tinham incorporado o zero hindu, o zero indiano. Então, imagina, os árabes tinham inventado os números, os indianos tinham inventado o zero, o Fibonacci encontra os dois, ele percebe que é muitíssimo mais fácil você fazer conta desse jeito do que fazer conta com o algarismo romano, que era um absoluto pesadelo, né? E aí ele vai para Veneza. Veneza, na época, era um centro fabuloso de comércio, de finanças, né? Muito dinheiro circulando, gente trocando moeda o tempo todo, tendo que fazer conta. Ele fala, olha, eu trouxe uma novidade aqui, eu trouxe esse sistema de cálculo que é muito mais legal do que a gente estava fazendo. E ele introduz não só os algarismos, né, arábicos, como também ele introduz o zero hindu. Por isso que o sistema é chamado de indo-arábico. E aí o resto é história. É assim, só que não é tão simples assim. E aí que a coisa eu acho que fica absolutamente fascinante. O pessoal que mexia com dinheiro, que tinha que fazer conta, na hora que viu aquilo, achou sensacional. É muito mais rápido, é muito mais preciso. Inclusive, a noção de zero, que eles não tinham a noção de zero, ajuda a fechar um balanço, né? O balanço, né, quando você gasta, entra e sai, dá zero no final. Ok, zero quer dizer que está tudo balanceado. Os caras acharam ótimo, mas houve resistências. Veja só como é que alguém pode resistir a uma inovação dessas. A resistência vem, em primeiro lugar, da igreja. Por quê? Veja, essa é uma invenção que vem imagina, do mundo islâmico. Né? Imagina, você está falando aqui, quando eu estou falando do Fibonacci, eu estou falando do ano de 1200, estou falando de século XIII. 1200 já tinha tido cruzadas, já era um Deus nos acuda. Né? Então, como assim você traz para cá, né, você traz para cá essa história de algarismos que vem do mundo árabe? Isso deve ser uma coisa do demônio. Mas essa velocidade com que as contas eram feitas parecia magia, uma magia que vinha justamente dos infiéis. Não vamos adotar outra história. Mas aí tem outro aspecto, isso o ChatGPT me ajudou a explorar um pouco mais, que a própria noção de zero era uma coisa muito perturbadora para a igreja, muito perturbadora para a igreja e para os filósofos. Porque como assim o zero? Porque se você olha o Gênesis, você fala, no começo era o caos, né? Era o nada e o nada era o caos. E aí tinha o verbo que pairava sobre as águas. Bom, se tinha água, bom, sei lá, bom, ok. Mas então, assim que Deus entra na parada, você já não tem mais o nada, você tem alguma coisa. Então, nada é a negação da criação. Mais do que isso, o zero deve ser como é a ausência, né? A ausência da obra divina, a ausência das coisas que Deus fez, só pode ser uma coisa de Satanás. Não estou brincando. Né? Então, veja só. Aliás, essa história de repúdio ao zero não é um monopólio da Igreja Católica. Aristóteles também achava o nada uma tolice. Falou, não existe nada. Nada, não. Como assim nada? Nada é uma absoluta bobagem. No que ele se contrapunha aos grandes amigos do Radinho, que eram os atomistas. Os filósofos atomistas gregos diziam, pô, Aristóteles, você está errado, existe o nada sim. As coisas só conseguem, inclusive, se deslocar porque elas se deslocam no nada. Os átomos estão suspensos no nada. Né? A matéria é feita de átomos no nada. Então, você lá de trás, você já tinha essa tensão entre a noção de nada, profundamente desconfortável para Aristóteles, e essencial para os atomistas. Se você não tem um nada, né, em volta, ou se os átomos não estão suspensos no meio de nada, como é que as coisas se combinam? Não é? Mas o que é muito interessante aqui, isso o ChatGPT me ajudou, é o seguinte, se o zero é uma coisa tão perturbadora assim para o mundo ocidental, como é que ele, afinal, alguém surgiu e não teve problema nenhum? Ele surge na Índia, e na Índia você tem várias correntes religiosas, budismo, hinduísmo, onde o nada é essencial. Né? Para o budismo, o nada é absolutamente essencial.
Na verdade, aqui o ChatGPT até ele está inovando o ChatGPT. Não sei se você percebeu, ele começou a fazer diagramas, tabelinhas. Ele vai comparar o ponto de vista ocidental tradicional, não é, com o ponto de vista oriental, que está no budismo, que está no hinduísmo. Então ele coloca assim, olha, no mundo oriental, o mundo oriental abraça, ele assume que o mundo ele tem o nada como a sua essência e ele é impermanente. Agora, o mundo ocidental, né, Aristóteles e também o cristianismo, vão se concentrar na estabilidade, na essência. Agora, para o mundo oriental, né, o nada ele é sagrado, tudo vem do nada, o nada tem um poder generativo. Agora, para o mundo ocidental, o nada é o caos, ele é perigoso, ele é a ausência do bem. Não é? E tem até uma questão interessante, o próprio símbolo do zero, né, que afinal é uma bolinha, né, com um pontinho ali, né, ele para os hindus ele também representa essa coisa cíclica. O mundo sai do nada e volta para o nada, sai do nada e volta para o nada. Agora, para o mundo ocidental, isso é profundamente disruptivo, porque o mundo oriental é um mundo fluido. Ele não é um mundo de dualismo. O mundo ocidental é dualista. Coisas eternas vezes coisas efêmeras. O espírito versus a matéria. Né? Então, para o mundo oriental, isso absolutamente não existe. Então, é por isso que no mundo oriental e na Índia, você aceita o zero naturalmente. No mundo ocidental, ele demora o zero e os números todos, e eles acabam demorando séculos para serem assimilados. Então, é introduzido, imagina, em 1200 e pouco, pelo Fibonacci, ele é adotado alegremente pelo pessoal que tem que mexer com dinheiro, né? Mas do ponto de vista de tudo, ele vai demorar séculos para vencer essa resistência completamente irracional, né, onde o nada vai ser associado com o mal, com a danação, com a ausência de Deus, a ausência da luz. É muito interessante essa história. Eu vou achar aqui, num certo momento, olha aqui, tem várias citações do ChatGPT que eu queria comentar com vocês aqui, e uma delas é um conceito budista chamado de sunyata. O sunyata, que eu devo estar pronunciando de uma maneira absolutamente imperdoável, né? Você pode traduzir tanto como vácuo, como vazio. Né? Isso, quando os budistas dizem que a essência da natureza é o sunyata, é o vazio, não quer dizer que as coisas não existem. O que ele está dizendo é que as coisas não têm uma essência fixa, elas não são independentes, porque tudo é interdependente, tudo é impermanente. Tudo é vazio de identidade. E tem aqui uma frase do Heart Sutra que fala: a forma é o vazio e o vazio é a forma. E se isso parece uma daquelas jogos de palavras que são meio bestas, tem uma frase aqui do Tao Te Ching vindo da China, do taoísmo, que diz o seguinte: nós moldamos a argila em um vaso, mas é o vazio dentro que faz o vaso útil. Cara, eu vou dar o link para vocês dessa história toda. Eu achei absolutamente genial. Vocês devem ter percebido nos últimos episódios aqui que eu estou tentando trazer à tona aquilo que realmente move o radinho, né, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ético, do ponto de vista estético, do contraponto que eu estou tentando fazer aqui, com maneiras já bastante arraigadas, bastante engessadas de pensamento e de existência, mas eu acho que imagina, eu só estava curioso sobre a questão do zero, e aí a questão ok, o ChatGPT, se você deixar, ele continua, né? Uma hora eu falei, olha, ok, é muita informação, deixa eu pensar um pouco, eu vou dormir, então, aí eu já acordei, né, e me lembrei que num certo momento ele menciona nessa história do nada, o Sartre. Eu não sei se vocês leram Sartre, eu acho que a minha geração talvez tenha tido que ler Sartre, porque nos anos 60, 70 o Sartre ainda era levado a sério, né? Ninguém tinha ainda se desiludido com o Sartre, porque o Sartre acabou, na verdade, decepcionando muita gente na hora que o Sartre era comunista de carteirinha, e ele acabou apoiando o stalinismo, que era um absoluto horror, já que a gente está falando aqui de ditaduras de opressão e autoritarismo, né? Então o Sartre, a partir de um certo ponto, ele caiu aí do pedestal que ele estava na minha infância. Né, o existencialismo francês, você tinha que ler Sursis, você tinha que ler Com a Morte na Alma, eu li essas coisas todas, né, quando era novinho e tal. Mas aí eu acordei de manhã e falei, puxa, ChatGPT, você mencionou o Sartre,
E eu me lembro que ele tinha um livro que chamava O Ser e o Nada, né, L'Être et le Néant, né, O Ser e o Nada, e isso teve um certo impacto, mas eu não li, eu não me lembro, conta aí para mim. E aí ele conta que a postura do Sartre, aliás, se você tem aí alguém que ainda se identifica com existencialismo, acho que até passa depois o link para ele, porque eu vou dar o link para essa conversa. Ele falou, olha, a ideia dele é o seguinte, não é? As coisas, uma cadeira, esse tripé, o microfone, elas são em si, elas são plenas, elas não sentem falta de nada. Mas agora, a consciência humana, ela se define por um vazio. Ele fala, por exemplo, o exemplo que o Sartre costuma dar, vamos supor que você está num café esperando o seu amigo. O seu amigo não está lá. Então, veja, você está convivendo com uma ideia de uma ausência é um vazio, né? Então, na consciência humana, ela é cheia desse vazio que você pode preencher com inúmeras coisas. Por exemplo, o que você pode fazer no momento seguinte? Você pode fazer o que você quiser, né? O Sartre vai colocar no ser humano uma liberdade que nunca tinha sido, acho que, enunciada dessa maneira, né? A gente tem uma liberdade gigante porque a gente tem esse nada dentro de si. Porque nesse nada tudo é possível. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. A partir nada me impede de pensar, de fazer, de criar essas coisas, porque a gente tem esse nada dentro da gente. Então vem essa postura existencialista, que você pode fazer o que você quiser da sua vida, não é? Tudo é possível, né? Vai me lembrar de maio de 68, Paris, etc. e tal. Mas eu estava ouvindo essas histórias, eu falei, olha, o ChatGPT, me desculpa, mas essas ideias do Sartre me parecem um pouco empoeiradas, ninguém fala mais dele, né, da maneira que falava. E eu nem lancei uma pergunta, eu só comentei esse aspecto dessa série, envelheceu, né, isso é coisa do existencialismo sartriano, né, achar que o cara era um gênio. Hoje a gente sabe que o cara era um mulherengo incorrigível e tal. E aí ele falou, olha, sabe o que aconteceu? Bom, primeiro tem essas questões todas políticas do Sartre que mancharam um pouco a reputação do cara, mas a questão hoje é que a gente evoluiu o nosso entendimento, né? Seres humanos não são capazes de absolutamente tudo, né? E o que você tem na sua cabeça não é um nada, né? Não tem nada, você já nasce dentro de uma série de vieses cognitivos, você nasce dentro de uma cultura, então mesmo aquilo que você consegue imaginar, conceber, está dentro do horizonte de um certo possível, você não consegue imaginar o inimaginável, né? E não só, você não é um indivíduo solto no mundo sem responsabilidade, você está num contexto social, você faz parte de um grupo, né? Você também não é uma criatura 100% racional, né? Você tem uma série de vieses cognitivos, então o nosso entendimento da natureza humana evoluiu, e aliás está aí uma coisa que eu acho sensacional no ChatGPT, que aliás eu convido todo mundo aqui a fazer esse exercício. Pegue alguma coisa que você acreditou sua vida inteira e pergunta para ele se isso ainda está valendo, né? De que maneira descobertas e coisas, sei lá, novos caminhos, isso pode ter, sei lá, ficado para trás. Pode ser alguma teoria psicológica, pode ser algum modelo econômico, pode ser alguma crença religiosa, pode ser alguma ideia política, né? Então, para mim tem servido, eu sempre tive receio, vamos lá, fazer um pouco aqui de terapia de grupo, né? Como eu vou falar em linhas gerais, mas como a sensação que eu tenho é que eu perdi tempo demais na engenharia e depois que eu fui para humanas, então quando eu cheguei na área de humanas, eu tinha uma sensação, de novo, de estar devendo, de um vazio. Eu tinha que preencher esse vazio com coisas que eu não tinha, que eu não sabia, que eu não tinha estudado. Aliás, acho que essa sensação desse vazio, dessa dívida, desse débito, né, é uma das razões do radinho existir. Eu estou sempre tentando tapar esse buraco sem fundo, né? Então, quando eu chego na área de humanidades, eu falei, cara, eu quero aprender, mas pelo amor de Deus, eu não quero perder tempo com coisas que não funcionam mais, né? Eu não quero, de repente, entrar aqui, né, toda aquela pantomima da academia de ficar pagando pau para alguma coisa que está empoeirada, né, alguma ideologia velha, né? Então, imagina, eu adoraria ter tido esse tipo de orientação lá atrás, estou tendo agora, né? Mas olha só para vocês terem uma ideia de interessante aqui, o ChatGPT comentando desse existencialismo sartriano, né, tudo, você pode tudo é possível, né, a imaginação. Ele fala o seguinte, as nossas escolhas são
limitadas, elas são reais, você tem escolhas, mas elas são limitadas. Nós somos parcialmente determinados também, não só pelo nosso livre-arbítrio, mas pela nossa própria capacidade de reflexão e também a nossa consciência muito limitada. Mas a gente pode questionar os nossos vieses, o nosso condicionamento social, mas é impossível fugir deles. Então, um dos problemas com essa visão um pouco, sei lá, delirante do Sartre, é que ela ignora que os humanos têm limites, os humanos têm vulnerabilidades, né? Os humanos estão sempre num contexto social, né? E essa história que você pode tudo não está levando em conta que existem obstáculos estruturais, né? Existem coisas que são maiores do que você. E aí o que acontece, se tudo der errado, que é o que acaba acontecendo, né? Que é o que o ChatGPT comenta, isso vai criar expectativas que lidam à frustração, à ansiedade ou mesmo o cinismo. Não é? Porque, puxa, se tudo é possível e as coisas não deram certo, então a culpa é sua. Né, que, aliás, é uma das narrativas, é um dos mitos, por exemplo, sei lá, na cultura americana. Olha, tudo é possível nos Estados Unidos. Se você não conseguiu, a culpa é sua. Não é porque você nasceu no lugar errado, porque você é preto, azul, amarelo, tanto faz. Não, na verdade, a culpa é sua, porque tudo... Não, nem tudo é possível. E aí o ChatGPT propõe aqui, o que eu achei extremamente interessante, um approach, né, uma aproximação, uma abordagem mais, sei lá, com um pouco mais de nuance. Muitas coisas são possíveis. Dentro do jogo complexo, né, dessa interação entre biologia, psicologia, sociedade e em meio ambiente, né, e o ambiente em que você está. Veja, uma conversa que surgiu lá atrás, por conta da história do zero, né, acabou chegando ao existencialismo sartriano, acabou chegando a essas novas conclusões sobre a verdadeira natureza humana, né, e já que a gente está falando aqui de, sei lá, de contexto, de natureza humana, de limitações, eu falei aqui também da América, eu vou comentar com vocês e vou dar o link também para uma conversa que também foi, uau, né, um banho, né, ela não acabava mais, que eu estava assistindo o noticiário e pensando um pouco nos últimos milênios, por assim dizer, né, e eu perguntei para o ChatGPT, aliás, até vou comentar, abrir a própria pergunta que eu fiz, para não ser injusto com o que realmente aconteceu. Cadê? É a questão aqui. A pergunta que eu fiz foi a seguinte, vou voltar aqui, que é um texto absolutamente gigantesco, tá bom? A minha pergunta original foi, eu tenho pensado sobre a história e quantas vezes outsiders, ou gente fora do sistema, marginais, né, que eram vistos como esquisitos ou ridículos, acabaram se tornando tiranos poderosos. Está aí uma oportunidade para historiadores, o papel do ressentimento na política e na história. Foi essa provocação que eu fiz. Ele imediatamente começou a lembrar de várias figuras que se encaixavam nesse perfil. Hitler era um ridículo, Mussolini era um ridículo, Bolsonaro era um ridículo, Trump era um ridículo, eu não sei se Alexandre o Grande também. Várias desses caras que, em princípio, você não daria um tostão furado, acho que eu comentei aqui na sexta-feira com vocês da questão do próprio Khomeini, que acabou sendo todo mundo, né, o pessoal de esquerda que queria mudar o regime no Irã, achava que o Khomeini era um cara completamente esquisito que eles poderiam manipular, mas na verdade o que acabou acontecendo é uma coisa completamente diferente. Não é? O que acabou acontecendo é que mais um desses esquisitões acaba impondo um regime autocrático horroroso, agora o Trump, que é o terceiro mandato. Imagina, o que seria da humanidade se a gente conseguisse vacinar a humanidade contra esses malucos. Eu acho que eu comentei isso com vocês um pouco na sexta-feira, mas o que o que eu gostaria de trazer à tona aqui é que eu prolonguei um pouco mais a conversa, né? E a questão ele tinha mencionado o Nietzsche sobre a teoria do ressentimento. Eu estou sempre comentando aqui como entender o ressentimento é fundamental para você entender a natureza humana, não é? E o Nietzsche é uma boa chave, mas o Nietzsche também tem uns aspectos ali um pouco complicados. E aí, o próprio ChatGPT, eu prolonguei essa conversa, ele falou assim, olha, vamos imaginar que Nietzsche tivesse, sei lá, aparecesse de novo agora, né, e visse tudo que a gente evoluiu em termos de conhecimento, de ciência, como ele reescreveria, né, o seu pensamento. Extremamente interessante, porque ele assume que a visão que o Nietzsche tinha da natureza humana não era justa,
né? Ele achava que tinha gente que era basicamente gado e tinha gente que era basicamente sobre-humano, que era super-herói, né? Então, não. De novo, superestimando aquilo que um ser humano é capaz, não levando em conta a nossa natureza social, não é? Tendo uma visão um pouco aristocrática. Aliás, tem uma frase do Nietzsche ótima aqui, que o homem é o animal que lembra da humilhação. Eu acho que outros também, né? Quem já pegou cachorro aqui, qualquer animal que já tenha sido maltratado, o animal lembra da humilhação, não é? Mas aí o que ele está colocando, se o Nietzsche pudesse voltar e se atualizar, ele veria que o ressentimento não é uma fraqueza da natureza humana, mas na verdade é uma adaptação, né? É uma adaptação evolutiva, biológica, porque nós vivemos em grupos onde o status é fundamental. Status significa que alguns estão, né, são mais bacanas, né, na fila do pão do que outros. Então, só que se você chegou num status mais alto, então significa que os outros não têm esse status mais alto, e aí isso vai gerar o quê? Ressentimento. Por que que ele tem esse status e eu não tenho? Eu gostaria de ter esse status. Por que que ele tem esse status? Aí você vai inventar provavelmente uma série de mecanismos de justificação, né, para tentar, não, ele, sei lá, eram minorias, eram cotas, ele jogou sujo, né, na verdade eu tenho superioridade moral, eu que merecia estar lá, ou então ele é um invasor estrangeiro que deveria ser eliminado. Mas veja, tudo isso vem do fato da nossa espécie ter evoluído como uma espécie onde o status é fundamental, né? Aliás, uma descoberta que a gente tem hoje é que quando você sofre, você perde o seu status, né? De uma hora para outra você não é ninguém na fila do pão, isso provoca a mesma dor, é o mesmo circuito cerebral da dor física, né? A dor que você sente da perda de status é a mesma dor de uma dor física, né? Isso é uma questão biológica. E aí ele vai citar um outro pensador que eu não conhecia, que é René Girard. René Girard, eu até pedi depois para ele me explicar um pouco mais do René Girard, mas eu não vou me aprofundar muito, porque na verdade o Girard era católico e aí ele vai tentar colocar isso numa perspectiva que não está me interessando aqui. Mas o Girard vai colocar, já levando em conta a natureza humana, ele vai falar, olha, a gente, como é uma criatura de grupo, a gente é uma criatura mimética. Você quer alguma coisa porque os outros querem. Certo? Por que que todo mundo quer ir para Barcelona? Porque todo mundo quer. Por que que eu quero usar aquele tênis? Porque todo mundo quer. Por que que todo mundo quer? Como é que você sabe? Você está vendo no Instagram, é a coisa que está todo mundo querendo, e se você consegue aquilo, você tem um status legal, então eu também quero. Então o René Girard coloca essa questão do status como sendo uma questão de mimetismo, você está imitando o que todo mundo quer, você não é tão original assim nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas paixões, e quando você não consegue aquilo que você quer, ou que os outros também querem, você vai arrumar algum mecanismo de bode expiatório, que ele chama aqui de scapegoating. Extremamente interessante essa história. O que eu achei mais legal aqui, eu vou dar o link para quem quiser se aprofundar. Na verdade, eu tenho certeza que ninguém vai clicar nesses links. Eu mandei para vários amigos meus, acho que uma só leu. Eu tenho que agradecer, ela está justamente estudando psicologia. Ela estudou, ela foi ler essa história. Mas várias coisas aqui. Hoje a gente tem uma compreensão muito mais profunda do comportamento humano e de onde ele vem. Né? Não é uma questão de pecado original, não é uma questão de luta de classes, não. A gente entende muito bem, sobretudo de uma perspectiva evolutiva. Né? A gente entende também por que essas utopias todas do século XX todas deram errado, porque elas basicamente ignoram, né, aquilo que a gente é capaz, aquilo que a gente é feito, aquela noção voltando para a questão do Sartre, né? Ah, tudo é possível. Não, nem tudo é possível, não. Porque a matéria-prima é essa, né? O que a gente tem para trabalhar é essa espécie que tem maravilhas e tem limitações também.
limitações até que impedem que a gente adote, por razões ideológicas e religiosas, alguma coisa tão útil quanto o zero, né? Quanto uma noção tão poderosa em termos de matemática, de ciência, mesmo de filosofia, simplesmente porque no pensamento ocidental isso é visto como uma coisa ameaçadora, né? E felizmente outros lugares do mundo, né, tinham uma relação um pouco mais positiva, ou muito mais positiva, com o negativo, com o nada, né, ou com o devir, ou com as coisas sendo, né, impermanentes, a questão da impermanência. Veja que no Ocidente você teve pensadores que tiveram essa mesma intuição da impermanência, do devir permanente. A gente pode falar aqui de Spinoza, a gente pode falar de Hume, a gente pode falar de vários outros Deleuze, seja o que for, mas eles estão sempre sendo colocados de lado por quem é absolutamente, cronicamente dependente ou viciado nas essências, nas identidades, nas coisas eternas, né, no outro mundo, né, naqueles que realmente, por alguma razão qualquer, não conseguem processar a absoluta potência, né, dessa transformação que traz dentro de si esse vácuo. Mas estou viajando aqui na maionese, mas acho que a grande conclusão aqui, para todos nós, é que a gente tem hoje uma ferramenta que é lógico, que pode mentir, pode enganar, pode puxar seu saco, pode dar informações que às vezes não procedem, mas que ela pode ter esse papel, né, da gente validar para ver se a gente não está queimando vela com mal defunto, se a gente não está carregando uma mala que a gente não precisa carregar, se de repente algumas das ideias que você está ali tentando, inclusive sofrendo muito porque você não consegue viver aquilo de uma maneira plena, né, é porque simplesmente a culpa não é sua, a culpa é da ideia, né? A culpa é da ideia que aliás, curiosamente, isso é uma questão interessante, né? O pecado original, é muito curioso pensar nisso, né? Mas a coisa mais grave que condenou a humanidade, né, segundo o cristianismo, a ser eternamente pecadora, não foi matar, foi simplesmente ter feito amor. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, espero que esse episódio um pouco delirante tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.